e que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Quero que os irmãos abram, por gentileza, as vossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Versículo de número 12. E versículo de número 13. Que diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 7, 12 e 13. Que diz assim: quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Somente até aqui. É um texto bastante conhecido, esta passagem, esta narrativa de Lucas 7. Interessante que esse capítulo de Lucas 7, Jesus ele chega na cidade de Cafarnaum, e a Bíblia diz que quando Jesus ele chega na cidade de Cafarnaum, ele é abordado ali por um centurião que vem até Jesus e narra a sua situação, narra ali o seu problema, ou seja, o problema do seu servo, do seu criado, mas que ele abraçou o problema daquele servo, daquele criado. E ele vai narrar para Jesus a situação daquele moço. Haja vista que um centurião era um homem de autoridade, um centurião era um homem de patente. Um centurião era um homem que tinha, haja vista que o nome centurião é que ele tinha 100 homens à sua disposição, que os mesmos obedeciam às suas ordens. Só que ele se vê numa situação da qual, com todo o seu conhecimento, com toda a sua autoridade, patente e tudo mais, mas ele se vê limitado diante de uma situação da qual ele não pode resolver. Ele se vê impossibilitado, ele se vê impotente diante daquela situação. Mas é interessante que ele recorre e ele reconhece que acima dele há uma autoridade maior. E é interessante isso aqui, é que ele tenta, dentro da sua forma e dentro da sua maneira, resolver ou dar solução à situação. Mas aí vem a questão do reconhecimento. Ele reconhece que até onde deu para ir, ele foi. Mas o que ele faz agora? Ele pega o controle e passa para a mão da quem é de direito. E você: eu não posso, mas eu vou recorrer a quem pode. Eu não faço, mas eu vou recorrer a quem faz. Eu não tenho poder de mudar este quadro, esta história, este cenário, mas eu vou procurar alguém que tem o poder de mudar quadro, história e cenário, reverter situações. A Bíblia diz que ele vai, então ele aborda Jesus. Quando Jesus vem, entra em Cafarnaum e ele narra a situação para Jesus, e Jesus vai dizer para ele: eu vou lá na sua casa. Então ele vai dizer para Jesus: não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra. Uma palavra muda tudo. Uma palavra muda o quadro, uma palavra muda o cenário, uma palavra muda a história, uma palavra muda a situação, uma palavra levanta caído, uma palavra dá ânimo desanimado, uma palavra alegra o entristecido, uma palavra sara o doente, uma palavra, levanta um morto da sepultura. Uma palavra liberada por Jesus faz o milagre acontecer. Uma palavra liberada por Jesus, o sobrenatural acontece. Quando Jesus libera uma palavra,
palavra. Ei. Oh, rabanda, Conacebe a nubicando elevado. Jesus, então, ele diz, não sou digno que entre, mas libera uma palavra. Diga apenas uma palavra. A Bíblia diz que ele sai da presença de Jesus naquele momento e retorna ao seu lar. Só que no meio do caminho ele é abordado por alguns dos seus criados. E os mesmos vai dizer para ele, o moço lá está curado. Ele, que hora foi isso? Foi exatamente na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento que Jesus estava tratando com ele. Eita. Um milagre instantâneo. E Jesus fez isso. Jesus agora vai dizer para ele, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Aí a Bíblia diz que agora Jesus, depois de realizar este milagre, Jesus ele percorre alguns quilômetros. E Jesus chega, junto com Jesus vai uma multidão, porque por onde Jesus passava, sempre ele arrastava uma grande multidão. É verdade. Jesus sempre arrastava uma grande multidão. A Bíblia diz que ia uma multidão e alguns dos seus discípulos acompanhavam Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele chega perto da porta daquela cidade. Jesus chegou perto da porta daquela cidade. Ora, é interessante dizer isso aqui, irmãos, que Jesus ele chega num momento crucial. Jesus ele chega no momento aonde já não havia mais perspectiva de mais nada. Jesus ele chega no momento onde já não tinha mais esperança de mais nada. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus chegou. Glória a Deus, aleluia. Jesus chegou. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus chegou aonde estava tudo perdido. Mas Jesus Chegou. Seria coincidência Jesus chegar naquele momento? Não, Seria obra do acaso? não. Seria sorte? Seria... O que seria? Tudo que Jesus faz é com propósito. Amém. Na vida do homem de Deus e da mulher de Deus, não existe obra do acaso, não existe coincidência, não existe sorte, não existe azar. Existe sim planos, projetos e propósito de Deus. Muito Glória forte. a Deus, Glória a Deus. aleluia. Na nossa vida, como homens e mulheres de Deus, existe plano, projeto e propósito de Deus. Tudo que Deus vai fazer ou faz, ele tem propósito. Ele tem propósito. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, né? Assim que como Jesus ele fala para... Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, em João 13:7, e quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, que Pedro vai dizer, os meus pés não. Jesus vai falar para ele o quê? O que eu faço agora, tu não entendes, mas entenderás depois. Glória a Deus. Porque tudo que Deus faz tem um Propósito. Tem um propósito. Aleluia, Deus. Então, Jesus chegou ali com um Propósito. propósito. E ele chegou no momento certo. Porque aquilo que Deus tem a fazer, a realizar, ele não chega atrasado e nem anda adiantado. Ele chega no momento Certo. certo. Então fique tranquilo. Aquilo que Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Amém. Amém. Só que o tempo é dele, o momento é dele. É verdade. Então ele vai chegar no momento Certo. certo. Por isso que Eclesiastes 3, ele vai dizer que debaixo do céu há um tempo para todas as coisas
precisa acontecer. É verdade. É verdade. Ele vai dizer que há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de chorar, há tempo de rir. É verdade. Tempo de plantar, tempo de colher. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de sermos provados. Mas há um tempo de sermos abençoados por Glória a Deus. Deus. Tudo é Aleluia. dentro do tempo dele. O nosso grande problema é saber esperar esse tempo. Porque muitas das vezes nós atropelamos o tempo de Deus. Nós atropelamos porque nós queremos nos precipitar. E às vezes tomamos decisões precipitadamente. Fazemos o que não era para ser feito. Aonde ele tinha falado, espera um pouquinho. Porque tudo no tempo de Deus é bênção. Glória a Tudo Deus. no tempo de Deus é vitória. Glória a Deus. Tudo no tempo de Deus flui. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando nós atropelamos este tempo, às vezes choramos. Às vezes as coisas dão errado. Na maioria das vezes dá errado. Quando nós nos precipitamos. Ora, nós vamos ver isso, só um exemplo. 1, 2, tantos. Lucas 15, quando aquele moço pede a parte da sua herança ao seu pai e vai embora. Ele fez algo precipitadamente. Aham. A herança é a dele. Isso. Mas ele pega, vai, sai, vai embora. Olha o que aconteceu com ele. O que era bênção se transformou Maldição. em maldição para a vida dele. E agora, ele cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si e volta. O pai, como está sempre de braços abertos, recebeu o filho novamente. Tu tomou decisões precipitadas, mas a tua bênção ainda está aqui. Aleluia. Oh. Então, ele nunca chega atrasado e também nunca chega adiantado, mas é sempre na hora certa. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar, juntamente com alguns dos seus discípulos e a multidão. Mas é interessante que Jesus chega à porta. Quem está na porta está do lado de fora. Porque Jesus chegou, ele está do lado de fora. Uhum. E aí a Bíblia vai dizer que chegou à porta, ele está do lado de fora. E aquele lugar, ele era conhecido, aquela cidade era conhecida como a cidade ardosa, bela, agraciosa. Ela era conhecida como a cidade de Naim. Né? Essa mulher, ela não traz o nome. A Bíblia não relata o nome desta mulher. Ela vem trazendo o nome daquela cidade De Naim. Naim. Só que quem olha de fora, quem está de fora e olha aquela cidade, a cidade tinha todos esses atributos. Era uma cidade bela, uma cidade linda. Quem estava de fora estava vendo a cidade por fora. Quem estava de fora estava vendo a cidade por fora. Assim. E às vezes acontece isso. Alguém olha para a cidade, consegue ver como a cidade está por fora. Julga a cidade como ela está por fora, Não conheço como ela está por dentro. mas não sabe como a cidade está por dentro. É verdade. Aqueles que estavam com Jesus só viam a cidade por fora. Fora. Mas Jesus, ele não só vê a cidade por fora, mas também conhece a cidade Por dentro. Glória a Jesus Deus. sabe. Aleluia. Como que aquela cidade estava por dentro? Destruída, destroçada. Uma cidade estava vivendo uma verdadeira tristeza, porque a cidade estava em luto. E todos estavam
alegres. Os que não via a cidade por dentro, conseguia ver a beleza da cidade por fora. Isso. Alguém muitas das vezes nos vê sorrindo. Olha como é que é o irmão. Nunca vejo ele triste, ele está sempre sorrindo. Está sempre para cima. Ele não deve ter problema. Não deve passar prova. Isso não sabe nem o que é tribulação. Ei, mas só quem nos conhece é o Senhor. Glória a Deus. Só Aleluia. quem conhece a tua vida lá no íntimo é o Senhor. Só quem sabe como está a tua alma nesta noite é o Senhor. É o Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Às vezes nós estamos como sunamita. O profeta vem e tá tudo bem contigo? Tá tudo bem com teu marido? Tá tudo bem com teu filho? Ela diz, tá tudo. Tá tudo bem. Mas o filho estava... Morto. Eita, Jesus da Quem glória. sabia que o filho estava morto? Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Mas ela estava dizendo, está tudo... Tudo bem. Eita, Pai. Ora, volta lá, E quantas das vezes não é assim que acontece conosco? É. Tá tudo bem, nós viemos pro culto da glória, mas só Jesus sabe. Como a gente... Lá no íntimo. É verdade. Só Jesus sabe a guerra que é. É verdade. Mas nós não precisamos falar disso, tratar disso com ninguém. É verdade. Porque nós conversamos só com aquele que pode tudo e todas as coisas. Glória a Deus. Oh. A A cidade estava arrasada, destruída, destroçada. Mas quando eu olho para o Salmo 46, o Salmo 46 ele vai dizer assim: as águas, ele vai falar das águas que rugem e se perturbam, mas que alegram a cidade da morada dos Altíssimos. Aí o salmista ele vai dizer assim que Deus está no meio dela, que ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Quando ele vai falar da cidade, ele está falando de mim. Ele está falando de você. É verdade. Aleluia. Ele diz, há um rio cujas correntes alegra a cidade. É verdade. Oh, aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus agora entra nessa cidade. E lá vai seguindo o cortejo. Aquela mulher que já havia passado por este processo outrora. Porque já havia sepultado seu marido. E agora novamente o processo se repete agora desta feita com seu filho. Imagina você alguém que olha e vai dizer, será que vale a pena servir a Deus? Pesado. Olha essa mulher. É. Olha o sofrimento dessa mulher. É. Perdeu seu marido, Agora perdeu o filho. agora perdeu seu filho, a sua única esperança. Porque mulher, naquela época, Sozinha, viúva. Não era viúva nada. sozinha, não, ela valorizada, não tinha espaço para nada, Nada. era só homem. E ela dependia do seu filho agora. Mas agora a sua esperança Se esvaiu. se esvaiu, acabou. E alguém vai olhar, isso é um pensamento, uma analogia, mas vale a pena? Vale a pena. Quem tá olhando de fora, Porque na verdade é que isso acontece. Hebreus 12, ele diz assim que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quer façamos o bem ou quer façamos o mal, tem sempre alguém nos observando. As pessoas estão sempre nos observando.
Quero ver como é que é a vida daquela crente, daquele crente. Eu creio que não foi diferente com essa mulher. Alguém vai olhar e vai dizer, olha, que vida desgraçada é essa. Que sofrimento esta mulher. Mas eles viram ela passando com um menino morto. Eles viram ali se seguindo aquele cortejo. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou. E Jesus chega, ele quebra 3 regras na tradição judaica. Ele quebra 3 regras. Primeiro, ele para o cortejo. Algo que não podia nos costumes judaicos. Ele para o cortejo. Segundo, ele fala no velório. Não podia se falar no velório. A terceira regra ele toca no esquife. Ele toca no caixão. Que Jesus, quando ele se propõe a fazer algo, ele quebra protocolos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele quebra protocolos. Jesus parou tudo e disse para aquela mulher, não chores. Não chores. Chegou quem transforma. Chegou aqui aquele que dá vida. E Jesus sabia muito bem o sentimento daquela mulher. Por quê? Porque quando nós vamos ver em João 11, quando morre o amigo de Jesus, Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou. E Jesus sabe avaliar muito bem. Jesus sabia avaliar muito bem o que aquela mulher estava sentindo naquele momento. E é interessante que, quando a gente falou que tudo que Deus faz é com propósito, você lembra que Marta e Maria foram até Jesus procurar e, o seu amigo está doente? Isso. Depois mandaram um recado para Jesus, onde Jesus estava. Já estava fazendo o 2º dia, o 3º dia, Lázaro morreu. E Jesus, tá bom. E aí Jesus chega no 4º dia, quando Lázaro já está fedendo. Mas por que Jesus demora tanto tempo para chegar? Por que Jesus demora tanto tempo? Porque tudo que Jesus faz é com Propósito. A gente vai frisar bem isso, viu? Tudo que Jesus faz é com Propósito. O que acontecia no meio daquele povo, dentre alguns judeus, havia uma comunidade ali que eles acreditavam num espírito que no 3º dia o morto ressuscitava. Eles acreditavam nisso. Então por que Jesus não vem no 1º, nem no 2º e nem no 3º? Ele só vem no 4º. Só vem no 4º dia. Porque a glória dele, ele não divide com ninguém. Com certeza. Ele vem e faz para não deixar dúvida que foi Jesus que fez. Glória a Deus. Foi Jesus que chegou à porta do túmulo e disse: Sai. Quando ele vai dizer para... Foi para Marta ou para Maria, não me lembro agora qual das duas foi. Mas ele vai dizer: aquele que, ainda que esteja morto, viverás. Jesus vai dar vida àquele que está morto. Jesus agora vem na situação desta viúva. Ele toca no esquife. E ele vai, a Bíblia diz que quando ele toca, o jovem se levanta, se assenta. Se assenta. Isso. A Bíblia diz que ele se assenta e ele começa a falar.
estava morto, se assentou, se levantou e agora já está falando. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus está falando comigo e contigo aqui nesta noite. Ei, é noite de eu te tocar. Glória a Deus. Você vai ser levantado do comodismo. Em Você nome vai de se levantar da Jesus. mesmice. Você vai se levantar dessa apostasia, vai se levantar nesta noite e vai começar a falar, vai começar a pregar, vai começar a entregar as mensagens, os recados de Deus, vai voltar a profetizar, fazer aquilo que você já não faz mais. Você vai voltar a falar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus toca, quando Jesus toca, Ele está tocando aqui nesta noite. Há uma presença aqui nesta noite. Glória a Deus. Sinta o toque dele, sinta a presença dele. Oh, Jesus É maravilhoso. noite de restauração. É noite do Senhor ressuscitar sonhos. Ah, aquela mulher estava com seus sonhos já perdido, já não tinha mais esperança. Jesus chega e muda tudo. Jesus chega e muda todo o quadro, todo o cenário. Jesus muda toda a história. Jesus muda toda a situação naquele lugar. Aleluia. Oh, aleluia. E o Senhor está dizendo assim: ei, os teus projetos não vão ser sepultados, os teus sonhos não vão ser enterrados. Ele ressuscita tudo nesta noite, nesta noite, nesta noite. Oh, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que o povo se maravilharam com aquilo que havia acontecido. A Bíblia diz que agora eles começam a espalhar que a fama de Jesus começou a correr. E eles diziam um para com os outros: ei, um grande profeta apareceu entre nós. Glória a Deus. Um grande profeta apareceu entre nós e Deus visitou o seu povo. Receba a visita dele nesta noite. Receba a presença dele nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, nascebe anubicando elevassia. Quemanto quebe anubicando elevassia. Receba restauração, receba renovo, receba esta presença nesta noite. Receba saúde, saúde física, saúde espiritual. Receba da parte do Todo-Poderoso nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja impactado por esta presença Glória, nesta glória, noite. glória, Em glória, nome glória a de Jesus, Deus. em nome de Jesus. Glória, glória, Em glória, nome glória, de glória, Jesus. glória a A Deus. história não termina assim, não. Quem disse que acabou, quem disse que terminou, ele ainda não deu a última palavra sobre a sua vida. As promessas que ele vos fez ainda estão de pé. Pode até parecer que já morreu, que já não tem mais jeito. Pode até parecer que não vai mais acontecer aquilo que ele falou. Ei, as promessas dele, a promessa dele está de pé. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, a Bíblia diz, 24:35, Mateus 24:35, ele diz: passa-se o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, não hão de passar. Isaías 48, ele também vai dizer assim: seca-se a erva, cai as flores, mas a minha palavra subsistirá eternamente. As promessas deles estão de pé. Josué 21:45, ele também vai dizer assim: ei, palavra alguma falhou. De todas as boas palavras que falaram a casa de Israel, todas se cumpriu. Casa de Israel, quem é casa de Israel? Sou eu, é você. A palavra dele vai se cumprir na minha e na sua vida, queira o diabo ou não. O que ele falou vai acontecer.
Glória a Deus. Em nome de Jesus, receba vida nesta noite, receba vida nesta noite, receba vigor nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja impactado por esta presença nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, nós vamos orar neste momento, nós vamos orar. Ronacebe, Anubi, Cande, Levácia. Quemanto quebe, Anubi, Coube, Nefácia. Nasce, Coube, Nefácia. O Deus de milagres está aqui. O Deus do sobrenatural está aqui. Halacebe, Anubi, Cande, Levácia. Oh, em nome de Jesus, receba esta presença. Seja tocado por Ele. Seja restaurado, seja impactado por Ele nesta noite. Seja renovado. Receba renovo. Em um nome de Jesus, quem foi que disse que morreu, acabou? Quem foi que disse que acabou? Alá, se coube, nefasse. Quemanto quebe, anubi, candelevasse. Ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou aquele que abre, aquele que fecha, eu sou aquele que fere, aquele que também sara a ferida. Eu sou o que do pouco multiplico. Eu sou aquele que aonde não tem nada, eu trago à existência aquilo que não existe. Glória a Deus. O eu sou está aqui no nosso meio. O eu sou está falando conosco. Ei, o eu sou está dizendo: ei, vai em frente, não pare. A ordem do eu sou para minha vida e para tua vida é marchar. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo de Jesus Cristo. Diga para o povo que marche, Josué. Diga para o povo que marche. Diga para eles: marchar é com eles. Abrir o mar é comigo. Diga para eles, Moisés, o natural é para eles fazer. O sobrenatural é sou eu que faço. Nasce como Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, te adoramos. Glória, 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 glória.